Nos meses anteriores ao colapso e ao fim da FTX, relatórios revelaram que a exchange desviou secretamente cerca de 4 bilhões de dólares em fundos da companhia para sustentar sua empresa irmã em dificuldades, a Alameda Research. Mas agora, uma imagem mais clara e estranha está começando a se formar sobre para onde esse dinheiro todo pode ter ido. Fique ligado que o Crypto News está só começando. Salve pessoal, bem-vindos ao Crypto News. Um dossiê do Financial Times revelou exatamente para onde foi o rombo que colapsou a FTX. Eu já expliquei aqui em outro programa como se deu a quebra da então segunda maior corretora cripto do mundo. E agora, o enigma que todos queriam saber parece que começou a ser revelado. Além de administrar uma exchange de criptomoedas que não trocava criptomoedas e possuir um fundo de hedge que não fazia hedge, Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, tinha um fundo de capital de risco que não arriscava o seu próprio capital. Cerca de 5,4 bilhões de dólares da carteira de investimentos da Alameda foram pulverizados em mais de 500 investimentos ilíquidos feitos pela empresa em 10 holdings no início do mês passado. Embora a maioria das empresas listadas fossem atreladas a criptos e empreendimentos financeiros descentralizados, os documentos revelam que a Alameda também distribuiu somas exorbitantes para projetos e empresas fora do mandato Web3 declarado pela FTX. A Alameda, por exemplo, investiu 25 milhões de dólares na 80 Acres, uma empresa especializada em cultivo e venda de alface e morangos na região de Ohio, por um valor não revelado de participação acionária. A empresa comercial Web3 também destinou 500 mil dólares para Equator Therapeutics, uma empresa que desenvolve um medicamento para perda de peso, e 1,5 milhão de dólares para Ivy Natal, uma empresa de fertilidade com sede em São Francisco. Alguns investimentos foram ainda mais distantes. A Alameda desembolsou 1 milhão de dólares por uma participação de 5% na Fern Labs Inc., uma empresa química com sede em Nova York que parece estar vendendo versões falsificadas de loções que antigamente eram vendidas por uma marca de cosméticos extinta há muito tempo. Mas a Alameda também parecia ter um apetite particular por empresas de mídia chinesas. A companhia gastou 5 milhões de dólares em uma participação de 25% no site de notícias cripto chinês Daily e pouco mais de 3,5 milhões de dólares em uma participação de 30% no Blockbits, outra publicação de notícias digitais da Web3. Entre as participações sobrepostas estão a participação de mais de 1 bilhão de dólares na Genesis Digital Assets, uma mineradora de criptomoedas, e um investimento de 200 milhões de dólares na Sequoia, empresa de capital de risco que baixou sua própria participação na FTX para zero. A empresa também investiu 1 milhão e 200 mil dólares na Trustless Media, a empresa por trás da CoinAge, um programa de notícias. Mas além disso, projetos de criptografia e DeFi, estúdios iniciantes de videogame, plataformas de apostas, bancos online, editoras e uma fabricante de drones militares ainda aparecem na lista. A Alameda supostamente sofreu grandes perdas após a queda das criptomoedas em maio, que o então CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, tentou encobrir com infusões secretas de fundos da FTX. Ainda não está claro quanto dinheiro também foi perdido pela Alameda ao longo dos anos por meio dos seus inúmeros investimentos menos ortodoxos, digamos assim. Após o colapso da FTX e da Alameda, o SBF, fundador de ambas as empresas, afirmou que não tem nenhum envolvimento nas decisões de investimento da Alameda. O ex-CEO disse que, para evitar conflitos de interesse, optou por não se envolver nas negociações e na gestão de riscos da Alameda. No entanto, os dados da blockchain revelam que as duas empresas há muito tempo misturam fundos em um grau que seria difícil de ignorar. De acordo com Sam Bankman-Fried, as decisões financeiras da Alameda eram supervisionadas exclusivamente pela CEO da empresa, a Caroline Ellison. Ela que foi namorada do Bankman-Fried e morou com ele e outros 8 executivos da FTX e da Alameda em uma cobertura nas Bahamas, até que ambas as empresas faliram no mês passado. Os usuários do Twitter desde então a viram em Nova York. E o que tudo isso aponta para o mercado cripto? Que vai aumentar os apelos por regras mais duras e mais claras e também vai aumentar o número de questionamentos do porquê elas não vieram antes. As características da própria criptografia podem ser questionadas. O ex-presidente da Securities and Exchange Commission, a CVM dos Estados Unidos, Jay Clayton, sempre opinou que as criptomoedas deveriam conter as mesmas divulgações que as ações e os títulos recém-emitidos. O que é que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Olha, o Cripto Pitacos de hoje tá bom, hein? Mas antes, se estiver curtindo o programa, já se inscreve aqui no canal Invest News. A gente ultrapassou a marca de 500 mil de inscritos e com isso, em menos de 3 anos, o Invest News se tornou o maior canal do YouTube entre os veículos de finanças do Brasil.
Muito obrigado a você que é inscrito ou inscrita e ajudou a fazer parte dessa história. Para quem ainda não é, fica aqui o meu convite. E agora sim é hora dos Criptopitacos. O ex-CEO da FTX recebeu um conselho do advogado que ficou famoso por defender o investidor Bernie Madoff, condenado pelo maior esquema de pirâmide financeira da história dos Estados Unidos. Durante uma entrevista a Bloomberg, Ira Sorkin aconselhou o SBF a calar a boca. Abre aspas. Essa é a primeira regra no mundo dos negócios. Não fale, você não vai influenciar o público. As únicas pessoas que vão ouvir o que você tem a dizer são reguladores e promotores. O CEO da Binance rebateu o que chamou de narrativas erradas relacionadas à falência da concorrente FTX. Ele defendeu que a FTX não foi roubada por atores externos, mas sim pelas próprias práticas. Abre aspas, a FTX roubou bilhões de dólares de fundos de usuários. Ponto. Will Manidis, CEO da Science.io, uma plataforma de dados de saúde, apontou que Sam Bankman-Fried obteve o maior ROI, retorno sobre o investimento, de todos os tempos, ao doar 40 milhões de dólares para as pessoas certas e depois ter roubado mais de 10 bilhões de dólares. Em resposta, o Elon Musk alegou que a SBF doou mais de 1 bilhão de dólares para candidatos democratas, muito mais do que o valor divulgado publicamente de 40 milhões. No seu perfil, ele tuitou: seu apoio real às eleições democratas é possivelmente superior a 1 bilhão de dólares. O dinheiro foi para algum lugar. Então, para onde foi? Respondendo uma postagem do autodenominado investidor cripto CoinMamba, em que dizia estar exausto do que anda acontecendo com o mercado cripto e cansado dos golpistas e fraudadores, o cofundador do Twitter, Vitalik Buterin, aconselhou: o melhor a fazer é se concentrar na tecnologia e não no preço. O Nobel de Economia Paul Krugman disse em um artigo no The New York Times que o mercado de criptomoedas não está atravessando um inverno cripto, e sim um Fimbulwinter. Fimbulwinter é um termo da mitologia nórdica utilizado para designar um período de 3 invernos sucessivos, repleto de neve e guerras assolando a humanidade, antecedendo o fim do mundo. Segundo Paul Krugman, o fim de todo o mundo cripto, não apenas das criptomoedas, está próximo. Toda a ideia de organizar a economia ao redor do famoso blockchain está sentenciado ao fim. Palavras dele. E agora, o Criptogiro. Roda a vinheta. Mineradores de Bitcoin desistem do negócio e desligam as máquinas. A dificuldade de mineração, que mede a competição pela atividade, registrou a maior queda desde julho de 2021, 7,3%. A baixa no mercado vem corroendo os lucros da atividade, já que os mineradores precisam vender seus bitcoins para custear as operações. O criptoativo do Cruzeiro vai pagar R$1 milhão aos seus investidores. O motivo da remuneração foi a negociação do volante Ederson, que movimentou 117 milhões de reais. Os compradores do token do clube receberão parte do valor. O criptoativo do Cruzeiro está atrelado ao mecanismo de solidariedade da FIFA, uma forma de recompensar clubes que financiam jogadores no início da carreira. O número de CNPJs com criptomoedas declaradas à Receita Federal bateu um novo recorde no mês de outubro. Esse foi o terceiro recorde consecutivo para a categoria, ao mesmo tempo em que o número de CPFs que declararam possuir alguma moeda digital recuou no período. O Bitcoin segue sendo a criptomoeda mais declarada por CPFs e por CNPJs. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui neste Crypto News. Obrigado por deixar o seu like e principalmente por se inscrever no nosso canal Invest News. Bons investimentos e a gente se encontra semana que vem. Tchau!